Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, estou aqui no estúdio do GRAM e a gente vai fechar agora a parte de demonstrações contábeis para falar o que é que a gente pode e deve saber relacionado à consolidação das demonstrações contábeis. Então vamos lá. Consolidação. Então a consolidação das demonstrações contábeis é o processo de agregação dos saldos das contas de mais de uma entidade, excluindo as transações recíprocas, de modo a disponibilizar os macroagregados do setor público, proporcionando uma visão global. Então, primeira coisa, a gente vai excluir as transações recíprocas. Primeira dica, importante. Existe mecanismo para isso acontecer? Sim, existe, e a gente viu na aula de plano de contas, que é você usar nas contas de natureza patrimonial, classe 1, 2, 3 e 4, no subtítulo, que é o quinto nível, os códigos 2, 3, 4 e 5. O código 2 são as transações entre orçamento fiscal e seguridade social no mesmo ente. E os códigos 3, 4 e 5 são formas de você excluir as transações recíprocas entre União, Estados e municípios. Sempre no âmbito do orçamento fiscal e seguridade social, que é o que interessa para a gente aqui no setor público. O orçamento de investimento está fora desse assunto aqui também. A Consolidação Nacional de Competência da STN e abrange todas as entidades incluídas no, repetindo, orçamento fiscal e seguridade social. A fim de possibilitar a consolidação das contas, foi criado o mecanismo do quinto nível, que é o subtítulo. Acabei de falar sobre isso. Para fim de elaboração das demonstrações contábeis, devem ser excluídos os seguintes itens: as participações nas empresas estatais dependentes, transações e saldos recíprocos entre entidades, aí você vai usar aqui o subtítulo, e parcela dos resultados do lucro ou prejuízo acumulado e do custo dos ativos que correspondem a resultados ainda não realizados. Aí você tem aqui os conceitos que estão na NBCT 16.7, que está válida. Consolidação das demonstrações contábeis, que é o processo que ocorre pela soma ou agregação de saldos de contas, excluídas as transações de entidades incluídas na consolidação. Você tem dois tipos de dependência, a dependência orçamentária e a dependência regimental, certo? Dependência orçamentária é quando a entidade depende de recursos orçamentários, e dependência regimental é quando ela não depende de orçamento, mas está vinculada. Por exemplo, uma autarquia. Uma autarquia ela não tem dependência orçamentária do Ministério, mas ela tem dependência regimental porque ela hierarquicamente responde, está enquadrada ali no Ministério, apesar de ter autonomia para decidir. Relação de dependência, quando há dependência orçamentária ou regimental, e unidade contábil consolidada é quando você soma duas ou mais unidades originárias. Isso aqui ainda está valendo por causa da NBCT 16.7. Continuando. No processo de consolidação devem ser consideradas as relações de dependência. Beleza, óbvio. As demonstrações consolidadas devem abranger as transações contábeis de todas as unidades da consolidação. Óbvio. Isso aqui é importante agora que eu vou falar. Os ajustes às eliminações decorrentes no processo devem ser realizados em documentos auxiliares, não originando nenhum tipo de lançamento na escrituração. Ou seja, eu não posso, para fazer a consolidação, fazer novos lançamentos de escrituração. Se eu estiver dizendo isso, eu estou errado. Então a consolidação, eu posso até usar documentos auxiliares para mostrar como eu fiz a consolidação. Mas eu não posso fazer nenhum registro contábil novo em função da consolidação. É isso que está escrito aqui, senão está errado. As demonstrações contábeis das entidades do setor público para fins de consolidação devem ser levantadas na mesma data, admitindo-se a defasagem de até 3 meses, desde que os efeitos dos eventos relevantes entre as diferentes datas sejam divulgados em nota explicativa. É mais ou menos assim. Se eu tenho uma entidade que ela considerou 31 de dezembro, exemplo. Outra entidade, que foi extinta, considerou 30 de novembro. Você pode incorporar os dados de 30 de novembro, porque a defasagem é até 90 dias. Só um exemplo de como a defasagem pode ocorrer, em que situação essa unidade faria uma demonstração contábil numa data diferente. Porque a princípio, pessoal, a data padrão é 31 de dezembro, então essa defasagem não vai ocorrer. Mas eu trouxe um exemplo aqui. A entidade foi extinta, a demonstração contábil dela da extinção foi feita no dia 30 e agora vai ser consolidado. 30 de novembro para 31 de dezembro, 30 dias. Então, está dentro dos 90 dias, eu posso incorporar aquela demonstração que se relaciona com a extinção de uma unidade na demonstração contábil principal que vai consolidar. Requisitos das notas explicativas para fim de consolidação. Identificação das características, procedimentos na consolidação,
Razões pelas quais os componentes patrimoniais de uma ou mais entidades não foram avaliados pelos mesmos critérios. Natureza e montante dos ajustes efetuados. E eventos subsequentes à data de encerramento do exercício. Questão de reforço. Vamos lá. A respeito da consolidação dos balanços públicos, é correto afirmar que a participação nas empresas estatais dependentes devem ser excluídas. Verdadeiro. O plano de contas indica as contas obrigatórias e facultativas para todos os entes. Verdadeiro. A consolidação pode se dar no nível intra e inter. Verdadeiro. Os fundos integrantes do orçamento fiscal e seguridade social podem ser excluídos. Negativo. Esse é o errado. Por quê? Fundos fazem parte da administração direta. A administração direta faz parte do orçamento fiscal e seguridade social. Deve ser mantido. E a consolidação ocorre pela soma ou agregação de um grupo de contas formando uma nova unidade contábil. Beleza. Esse é o gabarito. B. A consolidação das demonstrações contábeis, tal. É correto afirmar que as demonstrações contábeis consolidadas devem ser complementadas por, de acordo com a NBCT 16, as demonstrações contábeis devem ser completadas por, fácil, notas explicativas. Em relação à consolidação das demonstrações contábeis, analisa as assertivas abaixo. Aí no final ele pede sim, eu quero as corretas. Então vamos procurar as erradas, porque aí fica fácil. No processo de consolidação das demonstrações contábeis, não devem ser consideradas relações de dependência. Falso, devem. Então, o 1 já está errado. Onde tem um aqui? Esse aqui já morreu e esse aqui já morreu. A minha chance de acertar já está em 33%. Próximo. Os ajustes e as eliminações decorrentes do processo de consolidação devem ser realizados em documentos auxiliares, não originando nenhum lançamento na escrituração. Verdadeiro. Tem que ter o 2. A letra C não tem. A minha chance agora já é 50%. Então eu já sei que o 2 está certo, que o 3 está certo. Eu vou ler o 3 só para constar. E eu tenho o 5 e o 4. Eu vou ler o 3 só para constar. As razões pelas quais os componentes patrimoniais de uma ou mais entidades não foram avaliados pelos mesmos critérios devem constar em notas explicativas. Isso está verdadeiro, mas eu nem precisava chegar nisso aí. As demonstrações contábeis consolidadas devem abranger as transações contábeis de todas as unidades incluídas na consolidação. Verdadeiro. E as demonstrações contábeis das entidades do setor público para fins de consolidação devem ser levantadas na mesma data, não admitindo-se defasagem. Se admitindo defasagem de 90 dias. Então a 5 está errada. Então eu matei a letra B, gabarito, letra E. Próximo. Analisa as afirmativas a seguir. Afirmativas. Vamos lá de novo. Vamos olhar certo. Todas as classes de contas devem utilizar o quinto nível para identificação dos saldos recíprocos. Falso. São só as classes 1, 2, 3 e 4. São as classes de natureza patrimonial. Logo, essa aqui está errada e essa aqui está errada. A minha chance agora é de 33% de acerto. Próximo. As contas do PECASP identificadas com o dígito 2 no quinto nível deverão ser excluídas no processo de consolidação de cada ente. Verdadeiro. Porque é a consolidação intra. Então, quando eu consolido dentro do ente, eu elimino tudo que tem o código 2. Então, aqui está verdadeiro, aqui está verdadeiro. Só essa aqui está errada. Então, agora a minha chance é 50%. Vamos lá. As contas identificadas no quinto nível com o dígito 1 compreende os saldos que não serão excluídos. Verdadeiro. Então, gabarito, letra E. Ou seja, tem o código 1, 2, 3, 4, 5. Quem usa o código 1 é porque não é excluído na consolidação, é mantido. De acordo com o NBCT 16.7, parará, entre as informações necessárias para a divulgação, não se inclui identificação das características das entidades, abertura individualizada de saldos, procedimentos adotados na consolidação, eventos subsequentes, natureza e montante dos ajustes. A única coisa aqui que está estranha é o seguinte, ó. Preste atenção, abertura individualizada de saldos. Se você vai abrir saldos, é porque você vai fazer novas escriturações. E você não pode fazer novas escriturações no processo de consolidação. Então o gabarito aqui vai ser letra B de bola. Porque você está fazendo procedimentos adicionais que não pode fazer.
Segundo a MICASP, o objetivo da consolidação não é atingir a perfeição, devendo ser avaliados os aspectos do custo-benefício na exclusão de pequenas transações e os saldos recíprocos entre as entidades consolidadas. Eu vou de certo nisso aqui, beleza? Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a aula sobre consolidação das contas. Com isso, a gente encerra também um grande bloco chamado demonstrações contábeis. Deu para ver, pela quantidade de tempo destinado a cada vídeo, isso é importante, quem é mais importante. Então, quem é mais importante? Balanço orçamentário. Depois, balanço financeiro. Depois, balanço patrimonial. Depois, DFC, vem até antes de DVP. Beleza? E aí depois vem os outros três que caem com uma menor incidência. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.